fiquei assim muito pensativo naquilo que Deus tem feito na minha vida, na vida da minha esposa, desde o momento em que a gente veio para cá para o Brasil. Deus tem cuidado de forma muito especial da gente. E nós louvamos ao Senhor, porque para todos os lugares que a gente vai, né, o Senhor tem nos dado família, pessoas que realmente têm nos acolhido, têm cuidado de nós como irmãos, como filhos, e tem sido bom, né, essa interação com o povo brasileiro. E eu louvo ao Senhor por ter nos dado a oportunidade, né, nesse tempo a gente poder estar aqui. E eu quero dizer para os irmãos que tanto eu e a minha esposa, nós estamos muito felizes de sabermos que daqui para frente a gente vai andar e fazer parte dessa família Fidelidade. Glórias ao Senhor Jesus, amém? Sem mais demora, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu São Mateus. Eu quero dizer algo, eu não disse isso para o pastor Tiago ainda. Quando eu vim da vez passada, que o senhor ligou-me, né, fez agenda para que eu pudesse ministrar aqui. Naquela mesma semana eu estava conversando com a minha esposa. Eu falei para a minha esposa: eu não sei o que está se passando comigo, mas parece que eu estou indo para o Ministério da Fidelidade para ficar lá. Eu falei isso para ela. Ela falou: Benedito, é isso mesmo. Eu disse: eu vou lá, vou ministrar, e depois de eu ministrar eu vou ter uma conversa com o pastor Tiago a respeito disso. Só que aconteceu que depois do culto eu endureci o meu coração. Eu disse: eu não sei se é de Deus, eu vou esperar mais um pouco, vamos orar mais, para ver o que o Senhor realmente vai fazer. Só que a minha esposa boa que é, né? que Deus também já estava, parece que, empurrando ela. Ela já saiu daqui falando com a pastora: pastora, procura para nós uma casa que a gente vai mudar para cá. Foi desse jeito. Até que realmente Deus veio a concretizar tudo, amém? E eu quero dizer para os irmãos que é de Deus a gente está aqui. Aleluia. Eu fiquei por um tempo orando ao Senhor, né, para que realmente o Senhor nos deixe uma direção. E graças ao Senhor a gente está aqui. Vamos meditar a palavra de Deus, Mateus capítulo de número 9, versículo de número 16. Quem achou diz comigo amém? Amém. Mateus capítulo de número 9, é o primeiro livro do Novo Testamento, no seu versículo de número 16. A igreja achou, diz comigo amém? Amém. Eu quero pedir a menina do teclado, cadê ela? Que é para fazer um fundo musical enquanto eu prego. Eu tenho muita dificuldade. A dança das crianças, tem como colocar um fundo musical aí? Amém. Eu gosto muito de pregar com fundo musical, amém, irmãos? Às vezes eu tenho certa dificuldade. Glória a Deus. Glórias a Deus. Eu me sinto muito mais inspirado quando eu prego debaixo do fundo musical. Eu sei que tem muitos pregadores que não gostam a respeito disso, e também eu respeito aqueles que gostam, amém? Glórias a Deus. Versículo de número 16 diz assim a palavra do Senhor: ninguém deita remendo de pano novo em vestes velhas, porque semelhante remendo rompe as vestes e faz-se maior a rotura. Versículo de número 17 diz: nem se deita vinho novo em odres velhos. Diga comigo, vinho novo. Diga comigo, odres velhos. Aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Eu vou repetir mais uma vez a leitura, somente o versículo de número 17. Eu quero que a igreja acompanhe. Diz assim: nem se deita vinho novo em odres velho. Aliás, rompem-se os odres, entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Baixe a sua cabeça e vamos orar em nome de Jesus.
Eterno Deus e glorioso Pai, te louvo, Senhor Jesus, por tudo que Tu és. Obrigado por ter me dado a confiabilidade de nessa noite poder estar por cima desse altar e de ser um profeta, um ministrante para a sua noiva nesta noite de hoje. Eu sei que nada sou sem Ti, Senhor, pois, como João Batista, eu oro. Importa que nessa noite, neste momento, eu diminua para que o Senhor em mim cresça. Importa, Senhor Jesus, que eu reduza absolutamente nada para que a Sua glória venha sobre mim. Pois, Senhor, de tudo que sair da minha boca, eu quero que seja nada mais, nada menos, senão aquilo que são os Teus verdadeiros oráculos celestial e que o Senhor tem te proposto para a Sua amada igreja. De forma, querido Senhor Jesus, que nenhum de nós saia daqui do jeito que entrou, mas que possamos sair daqui ungido, transformado, liberto e cheio do poder de Deus sobre as nossas vidas. Eu te oro em nome de Jesus. E você que crê comigo, diga amém. Amém. Glória a Deus. Convido o seu irmão à sua esquerda, à sua direita, a se assentar em nome de Jesus. Glórias e glórias ao nosso Deus. Meus amados, eu quero nessa noite ministrar uma palavra muito importante ao meu e ao seu coração. Eu estava dentro dessa semana relutando comigo mesmo, pois a semana retrasada, isso mesmo, em que eu estava para ministrar aqui na vigília, o Senhor havia colocado uma palavra no meu coração, desde a história da vida de Sansão e Dalila, quando Dalila chega até a Sansão e pergunta para Sansão: em que consiste a sua força? A vigília que a gente estava participando é a vigília com o tema o vigilhão forte, era isso, pastor? Sexta forte. E eu queria ministrar uma palavra debaixo desse tema: em que consiste a sua força? Eu queria trazer uma palavra de forma a trazer um recado e uma pergunta ao coração do povo de Deus: em que consiste a sua força em Cristo Jesus? O que tem te sustentado? O que tem te fortalecido para tu permanecer firme com o Senhor na sua caminhada? Para você permanecer firme no seu casamento? Para tu conquistar os seus sonhos? Em que tem consistido a tua força? Porque existe muita gente que sonha, planeja, traça os seus projetos, porém as pessoas se afundam. Existe muita gente que tem chamado, tem dons ministeriais, porém não conseguem viver isso por muito tempo, acabam se afundando. A pergunta de Deus seria: em que consiste a sua força? Aleluia! Mas nessa noite de hoje, durante a semana, eu estava relutando para que eu pudesse trazer essa palavra: em que consiste a sua força. Mas eu estava sentindo que o Senhor queria colocar algo novo em meu coração. E nessa manhã, quando eu acordei, eu estava lá na minha cama, ouvindo louvor, meditando a palavra do Senhor, e de repente o Espírito Santo de Deus estava gritando no meu coração para que eu trazesse ao coração da igreja hoje uma mensagem que há muitos anos atrás o Senhor colocou no meu coração, no ano de 2013. Lembro bem quando eu meditava, estudava o livro de Mateus, e o Senhor me fez parar dentro desse texto em que nós acabamos de ler sobre o odres velho e o vinho novo. E todas as vezes que o Senhor me para em um texto, em um versículo, em um capítulo, é porque alguma coisa o Senhor quer falar ao meu coração, ou alguma mensagem o Senhor quer revelar à minha vida. E todas as vezes que o Senhor faz isso comigo, eu tenho a mania de pegar essa mensagem e compartilhar com a igreja, porque eu sei que tudo que Deus fala no meu coração é importante para o meu irmão, é importante para a igreja do Senhor, é importante para a noiva do Senhor. Então eu corri atrás e eu fui procurar, que eu tenho um montão de mensagens já pregadas há muitos anos atrás, que eu gostava de imprimir, né? E eu fui lá, que eu ando com as minhas mensagens, eu trouxe de Angola para cá, e eu fui procurando lá naquelas reservas, e eu achei a mensagem. Deus estava me falando a respeito disso, e Deus falou no meu coração: é isso que você vai ministrar nessa noite. Então essa noite, meus amados irmãos, eu quero trazer a palavra e pregar debaixo do seguinte tema: a restauração do homem velho. A restauração do odres
velho. Meus queridos e amados irmãos, o texto, o qual nós acabamos de ler, para os leitores da Bíblia, aos leitores da Palavra de Deus, eu sempre digo que não é novidade, porque quem ama a palavra nunca vai lhe ser novidade um texto bíblico narrado. Entenda, meu querido irmão, que dentro desse texto a Bíblia nos conta uma história muito importante. Jesus, ele simplesmente está caminhando sobre as cidades de Jerusalém, quando num instante ele vai para a casa de um dos seus discípulos, cujo nome se chama Pedro. E quando Jesus entra na casa desse homem, a Bíblia vai falar que os discípulos de João Batista, os fariseus, vão correr atrás de Jesus. E naquele exato momento a Bíblia fala que eles estavam com fome. Então simplesmente esses homens vão se assentar para poder se alimentar. A Bíblia vai dizer que os discípulos de João Batista e os fariseus vão se achegar até ele e vão perguntar: Senhor, por que nós ao comer temos o costume de lavar as mãos, mas os discípulos do Senhor não lavam as mãos? E naquele exato momento Jesus vai explicar para eles o porquê que isso acontecia. Jesus vai dizer para eles: olha, enquanto o noivo estiver com eles na festa, esses homens não poderão se entristecer. Não, porque eles entendem, eles sabem que o Senhor está com eles. Mas se acontecer de que eles estarem na festa sem o noivo, ou seja, sem mim, eu que sou o Senhor deles, eles vão se entristecer. E naquele exato momento, meu querido e amado irmão, eles vão se aproximar outra vez de Jesus, os discípulos de João Batista, e vão dizer: Senhor, nós jejuamos, os fariseus também jejuam muitas vezes, mas por que os seus discípulos não jejuam? E naquele exato momento Jesus vai olhar para eles e vai dizer para eles: olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Se uma veste velha tiver um remendo, não adianta pegar um remendo, ou seja, um pano de umas vestes novas e colocar no remendo de umas vestes velhas, porque não vai tardar, ela vai se rasgar. Semelhantemente, não se pode pegar um odres que esteja novo e colocar nele um vinho, ou seja, um odres que esteja velho, e colocar dentro dele um vinho novo. Por quê? Porque o odres não vai suportar por muito tempo. Porque quando o vinho que era novo começar a fermentar, automaticamente o odres vai se rebentar, ele não vai suportar. Quando eu meditei dentro desse texto, eu parei um pouquinho e disse: Senhor, me faça entender esse mistério que existe entre esse vinho novo e entre esse odres velho. Tudo que Deus falou para mim, eu quero partilhar com a igreja nessa noite. Entenda, meu querido e amado irmão. Em primeiro lugar, eu fui estudando sobre esse odres e sobre esse vinho, e pude entender e aprender que o odres era simplesmente algumas vasilhas feitas de peles de animais, peles como de cordeiro, peles como de cabrito, em que os israelitas, quando matavam esse animal, raspavam a pele, colocavam no sol, e depois de secar, eles coziam para fazer uma pasta, e com essa pasta de que é chamada de odres, eles levavam água quando viajavam, ou levavam vinho quando viajavam. Entenda uma coisa: na época bíblica, em que nós acabamos de ler, na época de Jesus, quando os homens, os israelitas viajavam naquela época, não havia um carro, não havia uma moto, não havia uma bike, não havia um navio, não havia um voo. A viagem deles era com animais, era com o camelo, era com uma jumenta ou era com um cavalo. As viagens eram distantes. Então os homens, para não ver a distância que era ao percorrer daquela viagem, eles simplesmente levavam o vinho dentro do odres para poder se embriagar, para não dar conta do quanto era longe a distância daquela viagem. Agora entenda uma coisa, meu querido e amado irmão, eu disse que o odres, ele servia para a conservação de água e para a conservação de vinho. Então eu fui estudar um pouquinho a respeito desse vinho, e eu pude aprender, meu querido e amado irmão, que quando a Bíblia fala de vinho, dentro das palavras bíblicas, a gente encontra dois tipos de vinho: o vinho fermentado e o vinho não fermentado. O vinho novo que a Bíblia está aqui narrando fala do vinho não fermentado. Esta semana, ou seja, a semana passada, houve um convívio lá na minha empresa, e a minha patroa chegou até a mim e disse: Senhor Benedito, o senhor aceita de presente uma garrafa de vinho que a gente está dando para todos os funcionários da empresa? Eu disse: infelizmente não. Por quê?
Eu disse, porque eu não tomo nada, não bebo nada que contém álcool. Aí ela olhou para mim e disse para mim, não, mas a Bíblia fala de que um dia Jesus transformou água em vinho. E a Bíblia também fala de que um dia um homem por nome de Paulo disse para Timóteo, beba um pouco do vinho. Eu disse, tudo bem, mas a minha Bíblia também me fala lá em Provérbios capítulo de número 20, que maldito é o homem que é vencido pelo vinho. Entenda uma coisa, e também entenda o conselho da mãe de Lemuel em Provérbios capítulo 31, em que a mãe de Lemuel fala para Lemuel, não estraga o seu reinado se embriagando com vinho. Entenda uma coisa, bebida alcoólica não é para crente, bebida alcoólica não é para o cristão. Então eu simplesmente olhei para ele, eu disse assim para ela, essa aqui é a minha fé, essa é a base da minha fé. E se for falar demais, eu vou falar de muito mais coisas, porque a Bíblia fala que maldito é o homem que vive de embriaguez. Esse não fará parte da congregação dos justos. Entenda, meu querido e amado irmão. Simplesmente eu fui fazer um estudo a respeito disso, entenda. Então eu descobri que o vinho novo é simplesmente o suco de uva. E quando a gente compra uva na rua e simplesmente vai esmagando aquele suco novo que vai saindo do vinho, é que a Bíblia chama de suco novo, ou seja, que a Bíblia chama de vinho novo. E o que é o vinho fermentado? É quando ele passa por um processo. É aquilo que os homens, que os israelitas colocavam dentro do odres, e o vinho passava por um dia, 2 dias, 3 dias. Ele fermentava, e automaticamente quando fermentava, dentro das paredes da pasta do odres ficava aquelas células fermentadoras. Então qualquer outro vinho que fosse colocado dentro daquela mesma pasta não demorava muito dia para fermentar. O que acontecia? Se o vinho ficasse 2 dias, 3 dias dentro daquela pasta, que uma vez já foi usada, que é chamada de odres velho, automaticamente a pasta fermentava e se rebentava. Então é isso que Jesus está dizendo, não vamos colocar o vinho novo em odres velho. E naquele exato momento eu olhei, depois de fazer esse estudo, eu disse, Deus, eu já pude compreender, agora me faça entender o que o Senhor estava querendo passar para o povo de Israel em falar sobre não colocar vinho novo em odres velho. Entenda, meu querido irmão, que a revelação é forte. O Senhor falou ao meu coração, o odres é o símbolo do homem, o vinho é o símbolo do Espírito. O Espírito ele é simbolizado por muitos elementos, entre eles o Espírito ele é simbolizado por água, o Espírito ele é simbolizado por vento, o Espírito ele é simbolizado por azeite, o Espírito também é simbolizado por vinho. Entenda uma coisa, meu querido irmão, então eu simplesmente passei a entender que quando o Senhor fala do odres, está se referindo ao homem. Quando o Senhor fala do vinho, está se referindo da unção. Está dizendo o Senhor que não vai se conservar a unção do Senhor nova sobre um homem que está velho. Agora eu te faço entender, Jesus estava falando para os discípulos de João Batista, Jesus estava falando com os fariseus que já estavam debaixo de uma doutrina chamada a doutrina judaica, e que não aceitavam até aquele momento a doutrina, ou seja, a pregação do reino de Deus, ou seja, a doutrina da graça. Então Jesus estava dizendo, vocês simplesmente não se convertem naquilo que eu falo, porque vocês estão como odres velhos, e essa unção nova que eu estou trazendo não cabe mais a vocês, e se caber a vocês, vocês vão se rebentar. Entenda uma coisa, meu querido irmão, Deus nesses últimos tempos Ele quer derramar a sua unção sobre a minha e sobre a sua vida. Só que Deus está procurando de odres que sejam novos, odres que terão a capacidade de reservar a unção de Deus na sua vida, odres que terão a capacidade de se sustentar com a unção de Deus na sua vida. Deus não quer derramar a sua unção sobre odres que já se encontram velhos, que não terão poder e capacidade de conservar a glória. Sabe por quê? Porque Deus ainda conta que uma geração, ou seja, com uma geração que vai fazer proezas, milagres, sinais e maravilha. Eu faço parte dessa geração. Será que tem alguém que faz parte? Tem. Se tem alguém que faz parte, levanta a sua mão, abre a sua boca e glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Quando eu fui meditar dentro desse texto, eu passei a entender que o mundo em que nós vivemos, afinal de contas, é um mundo em que
está debaixo de uma batalha espiritual. Vocês lembram do que Paulo fala lá em Gálatas capítulo de número 5, versículo de número 16? Andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, pois a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Olha o que Paulo completa: para que você não viva e não faça as coisas segundo o seu querer. Quando eu medito nesse texto, passo a entender, meus irmãos, que nós homens somos pessoas neutras. A nossa vida está debaixo da submissão da força de dois espíritos. Ou o Espírito de Deus domina a nossa vida, ou o Espírito de Satanás domina a nossa vida. Então entenda, o mundo em que nós vivemos é um mundo de batalha espiritual. Bate no ombro do seu irmão, sacode o irmão que está do seu lado, diga para ele assim: aprenda isso hoje. Diga: o mundo em que você vive é um mundo de batalha espiritual. Diga para ele assim: então vigia. Diga para ele: não dorme. Diga para ele: então ora. Medita na palavra do Senhor. Diga: jejua. Fala para ele assim: para que o seu corpo não seja um campo aberto habitado por Satanás. Diga: Jesus quer derramar nessa noite o seu espírito sobre a sua vida. Ele quer te encher de capacidade de usar. Aleluia! Eu já sinto a glória de Deus aqui nesse lugar, irmão. Eu creio que muitos de vocês nessa noite sairão daqui renovados, cheios do poder de Deus, cheios da unção de alabada cheia, que eu estou tão alegre com a tarde de hoje. Eu estava tão alegre enquanto estudava essa mensagem, porque Deus dizia para mim: Benedito, essa noite eu vou descer naquele lugar, eu vou derramar o meu espírito, eu vou renovar o meu povo. Alabada cheia, que nem magabada. Deus vai fazer com que nessa noite você saia daqui com a sua cabeça erguida, pé firmado no chão, para dizer: eu sou militante de Jesus. Aleluia. Duas forças espirituais lutam e batalham para tomar posse da nossa vida: o Espírito de Deus e o Espírito de Satanás. Entenda uma coisa: quando o Espírito de Deus ele entra na nossa vida, a Bíblia fala que ele nos transforma e nos faz novo homem. Você lembra da história de Saul? A Bíblia fala que Samuel falou para Saul: Saul, sobe até ao monte de Tabor, e lá você encontrará profeta descendo, e eles estarão trazendo cabrito nas mãos, pão e vinho. Profetiza com os que estarão profetizando. Quando você profetizar, o Espírito descerá sobre ti e você será feito um novo homem. Quando o Espírito de Deus habita sobre mim e sobre você, ele nos torna nova criatura. Paulo disse: aqueles que estão em Cristo, nova criatura são. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Paulo disse que quando o Espírito de Deus habita em mim e em você, nós nos tornamos embaixador de Cristo. Alabada cheia, cabanaba cheia. Eu quero dizer para você, meu querido irmão, você não é uma pessoa qualquer, você não é um homem qualquer. Você vale muito mais do que você pensa. Você é muito mais do que você pensa. A Bíblia está a me dizer que eu e você somos embaixador de Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. Agora entenda, meu querido irmão, quando o Espírito de Satanás entra sobre a vida do homem, ele lhe torna um homem velho. Por quê, pastor? Porque o Espírito que habita sobre você, quando o Espírito de Satanás entra em você, automaticamente ele te tira todas as forças. Você lembra dos discípulos de Jesus? A Bíblia fala que 12 homens se tornaram escolhidos, apóstolos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai dizer a palavra do Senhor que dentre eles havia um que era muito fervoroso. O Senhor amava, era admirado, fazia a diferença no meio de outros, cujo nome se chamava Pedro. Quem era Pedro? Pedro é aquele crente que vai viver perante ao Senhor, desfrutando da maior força do primeiro amor.
Entenda, meu querido e amado irmão, Pedro é aquele discípulo que quando Jesus vai pregar uma mensagem que vai escandalizar todas as pessoas que estavam ao seu redor e até mesmo seus discípulos, os discípulos vão fugir de Jesus, vão abandonar Jesus. Jesus vai chegar até a Pedro e vai dizer: Pedro, e tu, não me deixa não? Ele vai olhar para o Senhor e vai dizer assim: Senhor, para onde eu irei? Se só tu é a palavra de vida eterna, só tu tens a palavra de vida eterna. Pedro estava realmente no estado de um homem novo, ou seja, de um homem novo, e que estava dentro dele habitando o Espírito novo, o Espírito de Deus. Entenda uma coisa, meu querido e amado irmão, a Bíblia vai falar também que um dia Jesus leva os discípulos para o monte e vai dizer para ele assim: quem o povo diz que eu sou? Todo mundo vai dizer, alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Jeremias, outros dizem que o Senhor é Elias ou um dos profetas. Jesus perguntou: e vocês quem dizem que eu sou? Pedro olhou para Jesus e disse: Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Deixa eu falar uma coisa para você. O crente, quando está cheio do Espírito de Deus, o crente, quando está no estado de um odres novo, ele profetiza, ele canta, ele louva, ele se torna um instrumento na palma da mão de Deus. As palavras da sua boca são palavras de cura, palavras sábias, são palavras que restauram. Mas chega um momento em que o crente, se ele abrir a porta, automaticamente o diabo vai, destrói, entra e quebra tudo. Eu vou dizer uma coisa para você: chegou um momento que na vida de Pedro o espírito velho se apossou da vida dele. É verdade, pastor? É sim. A Bíblia vai falar que um dia Pedro, Jesus já chegou até ele e disse para Pedro: Pedro, hoje mesmo, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. A Bíblia fala que Pedro nega o seu Senhor por 3 vezes. A Bíblia fala que Pedro fugiu do seu Senhor. A Bíblia fala que Pedro, entenda, meu querido e amado irmão, o que acontece quando o espírito velho entra na vida do crente? A Bíblia fala que após a morte de Jesus, Pedro ficou sem esperança, pois ele havia largado tudo para seguir o seu Senhor. Só que ele entendeu que aquele Senhor que disse que era o próprio Deus estava morto, então não havia mais esperança para ele. Sabe o que é que o crente que está possuído do Espírito velho faz? Pedro simplesmente chegou aos outros discípulos e disse: olha, não temos mais esperança para nada, vamos fazer aquilo que a gente fazia antes de seguir esse Jesus. Vamos pegar as redes e vamos para o mar. É assim que acontece com a vida de um homem que deixa o Espírito velho se apousar e possuir a sua vida. Um crente que orava, que jejuava, um crente que evangelizava, que pregava, um crente que fazia a obra do Senhor fervorosamente, quando ele permite que a fraqueza venha sobre ele e o Espírito velho se apousa na sua vida, ele simplesmente vai voltar a fazer aquilo que ele fazia antes dele se converter, e vai fazer coisas bem piores. Entenda uma coisa, meu querido irmão, se aqui nessa noite tem alguém que está nesse estado e essa palavra está falando no seu coração, talvez você está olhando para mim e está falando: missionário, o Senhor está falando bem de mim, porque um dia eu preguei, um dia eu gostei de pregar a palavra e ganhar alma, um dia eu gostava de visitar e fazer discípulo, um dia eu gostava de orar, um dia eu gostava de estudar a Bíblia, um dia eu gostava de jejuar, mas hoje eu estou fraco, hoje eu não tenho força para jejuar, hoje eu não tenho força para orar, hoje eu venho para a igreja quando dá vontade, hoje eu só venho para o culto, participo das atividades quando não tem mais nada para fazer. Jesus hoje já não é mais minha prioridade. Eu vou dizer uma coisa para você: é porque tu abriu porta e deixou que o Espírito velho entrasse na sua vida. Mas eu vou te contar uma novidade, que Pedro também estava nesse estado. Pedro também deixou de orar, Pedro também abandonou a igreja, abandonou a Jesus. Pedro também disse: eu vou voltar para o mundo, vou voltar a pescar. Só que uma coisa aconteceu, aleluia. Uma coisa que alegra o meu coração aconteceu, é que mesmo distante, o meu Senhor não me perde de vista. Mesmo abandonado a igreja, o meu Jesus não me perde de vista. Mesmo caindo para o mundão, o meu Jesus não me perde de vista. Mesmo voltando a beber, o meu Jesus não me perde de vista.
mesmo caindo através do crack, da cocaína, o meu Jesus não me perde de vista, porque enquanto Pedro estava lá no mar, atirando rede para pescar, o Senhor foi atrás dele e disse: homem, joga a rede para o lado direito. Quando Pedro joga a rede, ele entende: não, essa voz vem de homem qualquer, é o mestre. A Bíblia fala que Pedro tira a túnica, se joga ao mar e vai até o mestre. Jesus já chega a Pedro e disse: traz do peixe que você pescou. A Bíblia fala que eles puxaram a rede, 150 peixes grandes eles tiraram. O Senhor abraçou a Pedro e disse: Pedro, você me ama? Ele disse: eu te amo, meu Senhor. Pedro, você me ama? Eu te amo, meu Senhor. Pedro, você me ama? Eu te amo, meu Senhor. O Senhor pegou na mão de Pedro e disse: meu filho, eu estou revestindo você com uma unção dupla. A partir de agora, você é pastor para pastorear minha igreja. Oh, aleluia! Há uma unção de restauração aqui nessa noite. Levanta